paralisa com seu olhar, Mona Lisa. Seu quase ilumina tudo ao redor, minha vida. Me conduza junto a você ou me usa pro seu prazer, me fascina. Deusa com ar de menina. Ah, arte é tão legal. Arte é tão legal. Arte é tão legal. Você faz diferente o que parece igual. Arte é tão legal. Arte é tão legal. Arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Você vê diferente o que parece igual. Não é legal isso? E Moninha, finalmente eu pude homenagear você aí com seu sorriso lindo, esse olhar aí que tira de tempo qualquer um, não é não? Vamos então fazer a nossa revisão de recuperação, vamos nos preparar aí para corrigir aí essa... Você não prestou atenção, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar meu violão lá na estantezinha dele, né? Para a gente... Ai, Moninha, você é demais, hein? Vamos fazer uma revisão de recuperação da unidade 1 aqui, né? Então, vamos rever aquela aula sobre vanguardas europeias, as duas aulas sobre vanguardas, né? E aí vamos ver a aula sobre a arte indígena e também a arte contemporânea, parte 1 também, tá? Então vamos começar logo aqui, vai bola aqui rapidão, com as vanguardas europeias, parte 1. Show, é nóis. Então, vamos lá. Nessa aula aí a gente viu sobre o impressionismo, sobre o pós-impressionismo e sobre o expressionismo, tá? Ficou bem palpável aí, né? No impressionismo, o que acontecia? Os artistas, né, não querem apenas representar a realidade em forma de fotografia, como se fosse uma fotografia. Né? Então, eles querem fazer uma coisa diferente, não tão realista, né? Então, eles começam a pinceladas menos, né, menos precisas, pinceladas mais soltas, colocando aí a sua impressão sobre o que estavam vendo, né? Então, apenas sugerir, através das pinceladas, o objeto ao qual eles estavam pintando, o ambiente, né? Então, ficou aí com esse título, aí, com essa grife, conhecido como arte impressionista. Com essa característica aí, várias características, mas essa foi a característica mais marcante, né? Então, uma outra coisa, o pós-impressionismo se refere a uma obra em que vários artistas que se seguiram após o surgimento do impressionismo, porque foram artistas que foram criando novas frentes. Porque isso acontecia muito. Quando uma vanguarda começava a ficar um pouco saturada, né, os artistas começavam a procurar formas diferentes de mostrar, né? Buscar uma saída, uma saturação. Então, tinha o Paul Cézanne, tinha também o Jorge Seurat, aí vem o Vincent van Gogh,
foram os artistas mais determinantes nesse. E o Paul, tá? Não tem. O Paul Gauguin. Tem até uma história interessante que ele teve no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro ficou para ele como se fosse a visão que ele teve como se fosse uma boca banguela, né? Interessante ele ter essa visão sobre a Baía da Guanabara, né? Bom, então não esquece, quando se fala em pós-impressionismo, são as maneiras que esses 4 artistas, as tendências que eles buscaram introduzir, né? São as maneiras deles 4 aí. Você tem Paul Cézanne, tem o Georges Pierre Seurat, tem o Vincent van Gogh e tem o Paul Gauguin, tá? Aí logo após vem o expressionismo. No expressionismo, o artista não controlava racionalmente a sua expressão. Ele representava a forma de arte, representa formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior. Então, às vezes, se o artista estava muito confuso, né, estava muitos problemas, era isso aí o que acabava transparecendo na sua arte. Seguindo aqui, nós temos também uma forma mais elaborada, que é o expressionismo abstrato. O expressionismo abstrato se inspirou em obras, né, do surrealismo, com base nas ideias de Jung e Freud, Carl Jung e Sigmund Freud, porque eles muitas vezes estavam retratando as suas memórias inconscientes, coisas de sonhos, né? Coisas de idealizações, de um modo assim que a pessoa às vezes nem identificava direito o que ele estava retratando, né? Ganhou força na segunda metade da década de 1940. Enfatizava a capacidade expressiva das pinceladas. Um exemplo disso aí é a obra Mulher. Ok? Então, vamos seguir aqui, que agora vai ser hora de recuperar. Olha aqui. Questão aqui. O movimento expressionista surgiu no início do século XX, por volta de 1905, principalmente na Alemanha. Sobre o movimento artístico expressionista, né, é correto afirmar: o artista controlava racionalmente sua expressão, representava formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser. Obra de arte que representa o mistério dos sonhos. O artista buscava temas históricos. Será que tudo isso aí tem a ver? Então, o expressionismo surgiu na Alemanha, né? E aí, o que é correto afirmar aqui? Está tudo certo, a gente percebe o absurdo rapidinho, né? Então, o expressionismo, aproveita mais uma vez para aprender isso aí, tá? Representa formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior. Então, as imagens que os artistas produzem são imagens que ele tem ali dentro de si próprio. Tá bom? Então, seguindo aqui, vamos para a nossa segunda aula aí de revisão, a nossa segunda vanguarda aí, né? Então, vamos ver aí. Vamos repassar aí os movimentos, né? O fauvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Vai assim nessa direção, tá? Então, o fauvismo
era uma grande liberdade de expressão das emoções dos artistas, sem se preocupar com a técnica. Estamos vendo aí a Madame Matisse, né? Um dos grandes pilares aí do fauvismo, o Henri Matisse, e ele fez aí a Madame Matisse com o lado dela toda dividido pelo verde, né? E o fauvismo, mais uma vez, a crítica, né, caiu em cima e disse que eles eram selvagens. Então, essa palavra aí, fauve, significa selvagem, e eles não tinham tratamento nenhum no seu trabalho artístico. A gente está vendo aqui que não é bem isso, não, tá? Né? Estamos vendo aqui o retrato aí da Madame Matisse, muito interessante, né? E aí, logo depois do fauvismo, tem também entra em cena, né? Começa a se destacar mais o cubismo, né? E o cubismo tem a ver com esse quadro aqui, que é o Les Demoiselles d'Avignon, as senhoritas de Avignon. Avignon era uma rua em que tinha vários prostíbulos, né? Tinha várias casas, e o Picasso teve a ideia de desenhar, de fazer um quadro com essas mulheres aí, né? E essas garotas, e algumas delas ele, por influência, que ele esteve em contato com a arte africana, ele colocou máscaras, né? Máscaras africanas, não é isso? E aí a gente percebe, né, a influência que ele recebeu da arte africana quando ele chama a atenção aí para as máscaras nas jovens aí, né? Aí vem o futurismo, né? O futurismo é o tipo de arte que é focado na ideia de velocidade e no ritmo acelerado da vida contemporânea. A vida o que a gente vive cada vez mais é mais rápido, os dias passam rápido, tudo muda rapidamente. Então, essa é a ideia do futurismo. As obras procuram refletir isso aqui, como essa pessoa aqui, né, num passo de velocidade aí nessa escultura aí, né? Aí veio um período aí que teve um período de guerras, né? Nesse período de guerras, com muita morte, com muita destruição, os artistas, as pessoas ficaram com falta de esperança, ficaram totalmente assim, pessimistas. Então, vem esse movimento aí, que é capitaneado pelo Tristan Tzara, em que o pessoal começou a questionar, será que isso é arte? Será que existe arte? Por que a gente está chamando de arte isso aí? Arte não serve para nada, para que serve a arte? Começaram assim, bem pessimistas, entendeu? E qualquer coisa servia como objeto de arte. Era essa a ideia aí do dadaísmo, tá? Aí também, ainda bem que foi superado pelo... Cita aqui, olha. Relaciona-se ao fim da estética. O cara não estava mais nem aí se a obra de arte tinha alguma boa aparência. Então, começou a haver uma desvinculação, a separação da produção artística com aquilo que até então se entendia como arte, né? E aí, depois disso aí começa a aparecer artistas que faziam obras que estavam além do real, né? Surreal, que é além do real. Então, vocês estão vendo aqui que um relógio aí totalmente com o tempo derretido é uma obra do Salvador Dalí, né? E aqui, Mona Lisa, minha linda. Opa, ela está ali bem transfigurada ali, tá, né? Fizeram uma brincadeira ali, fizeram uma paródia ali com ela, né? Então, vamos ver aí uma questão a respeito disso que a gente acabou de lembrar aí. Veja só, na década de 1920 surgiu um movimento liderado pelo poeta e crítico francês André Breton.
buscava manifestar na atividade criativa o universo dos sonhos e do inconsciente, influenciados pela teoria de Freud, Sigmund Freud. Também o Carl Jung entra nessa também, tá? O termo surrealismo refere-se à ideia de realidade, imaginação, sonho e realidade, algo além da realidade, lembranças do passado. Então, o que dá mais certo aí, o que tem mais combinação, como a gente frisou várias vezes, essa palavra, esse prefixo aqui, né, o sur, é além, né? Além, à frente, além da realidade, ok? Então, agora vamos ver aqui mais uma aula aí que a gente teve muita coisa interessante. Olha essa imagem aqui belíssima de produções, as novas produções, né, as novidades, né, da arte indígena. Vamos ver aqui. A arte indígena na Amazônia é uma expressão rica e ancestral, profundamente conectada à vida cotidiana, espiritualidade e relação com a natureza dos povos indígenas. Então, desde tempos imemoriais, né, as comunidades indígenas da região criam artefatos como cerâmicas, pinturas corporais, grafismos e esculturas, utilizando materiais naturais como argila, madeira, fibras vegetais, pigmentos extraídos de plantas. Tá? Então, esse é o material básico. Tempos imemoriais, quer dizer, muito antes de aparecer formas de transmissão de ideias, né? Grafismos mais inteligíveis, né? Olha aqui, você já tem aqui a representação de uma vida em comum, né? Então vamos seguir aqui. Essas manifestações artísticas não são apenas estéticas, não tem a ver só com a aparência, tá? Mas também carregam significados simbólicos e rituais, transmitindo histórias, mitos, conhecimentos de geração em geração, o jeito de viver de cada etnia, né? Então, os grafismos, que são grafismos, né? Os grafismos geométricos, por exemplo, são frequentemente usados para representar elementos da cosmologia indígena e sua conexão com o meio ambiente, certo? Então, aqui, ó, o Biá, Guarani, esse grafismo, olha aqui também o desenho no rosto da menina, né? A representação da sua etnia. Vamos para a nossa questão? Ainda não, peraí. Só para resumir aqui, criam adornos de pluma também, né? Enfeitam seus corpos com pinturas e outros elementos para criar arte indígena. Também cerâmicas cada vez mais sofisticadas, máscaras, pinturas corporais, cestaria, plumagem, música, tem representantes da música também na dança e instrumentos musicais, tá? Então, agora sim, vamos ver uma questão aqui para a gente entrar no clima de recuperação aqui, né? Os indígenas têm uma necessidade de beleza. Por essa razão criam adornos para enfeitar seus corpos e outros elementos. As concepções de beleza e artes indígenas estão relacionadas a... Aí aqui a gente lê rapidão aqui, né? Ó, apenas criação de adornos e plumas para enfeitar o corpo, tatuagem para embelezar o rosto, vender artigos indígenas, particularidades culturais de cada nação ou etnia indígena, somente para necessidades utilitárias. Então, a gente aqui já vê que é fácil detalhes de cada etnia ou nação indígena, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa última aula de recuperação aqui, que é a aula sobre arte contemporânea, né? Vamos lá. A arte contemporânea consiste sobre a arte contemporânea, analise as acessões a seguir e considere a afirmativa correta, né?
representa um retorno à arte figurativa, contrapondo-se ao modernismo, expressa a cultura em massa, do culto às imagens televisivas, às fotos, às histórias em quadrinhos, as cenas impressas nas telas dos cinemas, a produção publicitária, propõe a liberdade artística, a ideia de produzir arte ao mesmo tempo, refletir sobre ela. Trouxe valores sobre uma nova mentalidade sobre o que é arte. O uso da pintura a óleo, imitação estética popular, da estética popular, reprodução em série do mesmo tempo. Surgiu na Itália na década de 60, o que significa literalmente arte pobre. Então, essa questão de número 4 aqui, né? Então, a arte contemporânea propõe liberdade, muita liberdade artística. O artista pode tentar aí o que ele quiser produzir, né? Então, para ao mesmo tempo fazer com que nós tenhamos que refletir sobre ela, tá bom? Então, chegamos ao final da nossa revisão, terminamos aqui e espero que vocês, agora dessa vez, tenham realmente dado tudo certo, tá bom?